Vamos continuar louvando nosso Deus, cantando o mistério da graça. Vamos louvar esse Deus tão maravilhoso. Fez numa cruz, morreu sem culpa qualquer, com sangue meus erros lavou, e mesmo sem explicação, eu sei que esse amor traz perdão. Mistério sem fim, tomar meu lugar e morrer por mim, pra que eu seja como tu és, que eu veja Cristo Jesus, que eu tenha pra sempre esperança em ti. Não vou mais temer, a morte não tem mais poder. Salvação deu vida ao meu coração. Que venham as lutas ou dor, tua graça me faz relembrar. Mistério sem fim tomou meu lugar. Sempre esperança em ti, pra que eu seja como tu és, que eu veja Cristo Jesus, que eu tenha pra sempre esperança em ti.
neste momento eu queria chamar aqui a Talit, que o testemunho hoje nosso é com ela. Ela está aí no fundo? Vocês podem se assentar. Obrigado. Pelo horário, ela teve um problema no trânsito, mas já está chegando ali. Bom, a informação que eu tive foi essa. Não é bem isso? Tá, mas manda ela vir, que eu não tenho muito o que falar aqui. Vocês têm que agilizar aí. Pelo horário temos esse probleminha com as pessoas, às vezes, saindo do trabalho um pouco mais tarde. Ela está chegando ali, tá? Desculpa a correria para você, mas obrigado pela sua presença. Hoje nosso testemunho é com ela. Ontem, quem esteve aqui foi o noivo dela, né? O Antônio. Por favor, pode subir aqui. Você veio direto do trabalho? Não? Então, por isso atrasou então. Tô brincando. Pode ficar à vontade. Obrigada, Henrique. Eu vou descer aqui porque eu tenho um pouco de vergonha de ficar aqui em cima. Mas, uma boa noite para todo mundo. Eu já dei meu testemunho várias vezes, mas sempre dá aquele nervosismo, né? Igual o pastor falou ontem. Mas como ele já me apresentou, o meu nome é Talit e atualmente eu tenho 20 anos. Vou contar um pouco da minha fase da infância, até chegar no período atual, mas é bem rapidinho. Eu morei com os meus pais, ainda casados, desde quando eu nasci até os meus 9 anos. Então, quando eu completei 9 anos, o meu pai divorciou da minha mãe, ele conseguiu a nossa guarda, minha e de mais 2 irmãos, que é filhos do meu pai e da minha mãe, e nós viemos morar em Maringá com ele e com minha madrasta, que tinha 18 anos na época. Tinha acabado de completar 18 anos. Então, embora fosse nova, eu já tinha 9 anos, né? Eu já tinha um amor muito grande pela minha mãe. Agora, o meu irmãozinho menor, que hoje tem 15 anos, ele tinha 3, e a minha irmã, ela tinha 4. Então, para eles foi mais tranquilo. Mas, ainda assim, eu vim com muita sobrecarga para Maringá. Porque pelo fato da minha madrasta ter apenas 18 anos, ela ainda também era uma criança, né? E então não sabia ainda como lidar com crianças, para cuidar e tudo mais. Então foi aí que os meus irmãos se apegaram muito a mim. Então desde muito nova eu tinha sempre que estar ali com eles, sempre brincando muito, sempre gostei de fazer isso, só que eles sempre me cobrou muito, né? E como criança também, que estava passando por um período transtornado, tinha que ir ao psicólogo e tudo mais, eu fui crescendo com uma série de problemas emocionais. Meu pai não deixava eu sair, para ir na casa de amiguinha e tal. O único contato que eu tinha com amigas era na escola ou na catequese. E eu não podia pousar na casa delas, elas não podiam pousar na minha casa, porque minha madrasta não gostava muito, porque às vezes a gente sujava e tal, e na época ela tinha muita mania de limpeza, então não podia fazer nada em casa. E aí eu fui crescendo, né, dos meus 9 aos meus 16 anos ali, sempre muito isolada. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade para fazer amizade, porque eu não desenvolvi isso muito bem durante o tempo que eu tinha para desenvolver. Então, o tempo foi passando e eu fui começando a conquistar a minha liberdade. Então, eu fazia balé, então eu já vinha para o centro sozinha. Eu comecei a estudar aqui no centro, eu vinha para o centro sozinha e tudo mais. E aí, eu comecei a trabalhar. Completei 16 anos, comecei a trabalhar. Então, eu já tinha um pouco mais de liberdade. Já tinha o meu dinheiro, então aí o meu pai já deixava eu vir para o shopping, já deixava eu sair mais com as amigas. Só que eu conheci um rapaz. Ele era 1 ano mais velho que eu, assim, né? Só que no começo do relacionamento eu não sabia. Mas ele usava drogas, né? Ele fumava maconha. E aí passou 1 mês e eu já tinha feito alguns experimentos nos meus 15 anos. Assim, uma vez só. E daí, como eu estava apaixonada, aquela coisa cega, aí eu falei assim, não, eu já fumei também, né? E foi que com o tempo a gente começou a usar constantemente, assim. E era na semana e logo era todo dia, sem parar. Tanto é que a gente só saía para fazer isso, a gente se encontrava para fazer isso. Então a gente era mais uns amigos que se reunia para usar droga do que realmente namorado, né?
E aí uma vez eu ainda menor, com 17 anos, por volta do mês de março, eu estava ali na Vila Olímpica, que eu ia bastante ali, que ele andava de skate. E a polícia parou a gente, né? E daí eu fui para a delegacia, aí foi pega como usuário de drogas. E aí o meu pai foi lá e ele acabou descobrindo, né? Que eu e ele fazia uso e fez com que a gente interrompesse o nosso relacionamento. Só que assim, o meu pai ele sempre foi muito severo. Cada bagunça, arte que fazia, ele batia muito na gente. Só que dessa vez foi bem diferente. Ele me acolheu, ele passou a me observar mais, ele passou a me tratar com mais carinho, a conversar mais comigo, a perguntar mais sobre as minhas amizades, sobre a minha vida. Só que eu já estava, assim, para muitos dizem lá fora que a maconha não é nada. Só que para mim era como se fosse o crack. Ela me deixou assim muito alienada. Eu não pensava em mais nada. Eu sempre fui uma boa aluna na escola, meu pai nunca teve reclamação. Só que a partir do momento que eu passei a usar, o meu desempenho na escola ele caiu muito. Como eu não dava trabalho para os professores e dava meu jeito de tirar nota e ficar na média, então meu pai nunca era chamado na escola, né? A última vez que ele foi chamado na escola foi na 6ª série. E então ele me deu um emprego. Eu já trabalhava no comércio aqui em Maringá. Aí eu saí do emprego porque a mulher descobriu que eu usava droga e tudo mais e não estava dando mais certo. E eu estava trabalhando para ele como representante comercial. Com 17 anos ele me deu uma bis e eu fazia a região de Maringá, Paysandu e Sarandi. Eu ganhava muito bem trabalhando para ele nesse ramo, né? Eu conseguia ganhar cerca de 2 a 3 mil reais com uma garota de 17 anos, já é um excelente salário. Atualmente eu não ganho nem metade disso. E as relações em casa elas foram ficando mais difíceis assim, e eu não conseguia mais me dar com a minha madrasta. Aí aconteceu que um dia ela chegou pro meu pai e falou: ó, ou é a Thalith ou é eu em casa. E aí meu pai me mandou para viajar na casa das minhas tias, falou uma semana para baixar poeira e voltar. Aí passou uma semana, passou 2 semanas e nada, daí eu liguei para ele: ó, pai, eu tô indo embora porque eu quero trabalhar, eu tenho meus clientes para atender e eu quero voltar, não quero mais ficar aqui. Aí eu falei que eu ia vir e ele foi me buscar, porque senão eu ia chegar na porta de casa lá e ia dar mó bagunça, né? Aí no dia que eu cheguei, ele veio na viagem me explicando que ainda não tinha resolvido o problema. E a gente chegou aqui num sábado e começou a procurar kitnet, não achava, porque já estava tarde. Aí eu posei num hotel e no outro dia eu fui para casa de uma amiga e fiquei durante a semana procurando a kitnet. Aí eu encontrei, aí resumindo, meu pai fazia compra para mim, pagava o aluguel da kitnet, pagava a faculdade e eu ainda trabalhava para ele. Então eu praticamente não tinha despesa nenhuma nos primeiros meses, né? Ele foi me apoiando. Só que eu comecei a sair muito, porque toda aquela liberdade que eu não tinha e que eu perdi principalmente quando ele descobriu, eu quis aproveitar de uma vez. Então eu saía de casa a hora que eu queria, eu acordava a hora que eu queria e voltava também a hora que eu queria. Então eu trabalhava, levantava 10 horas da manhã, aí antes de sair para trabalhar eu tinha que fumar, na hora do almoço, parava no meio do expediente, ia para a faculdade, acabava dormindo na faculdade, porque daí eu tinha ficado na rua o dia inteiro, porque representante comercial já cansa, ainda mais em cima de uma moto, né? E aí eu saía da faculdade e ia para casa dos amigos, os amigos iam em casa. Só que passou um tempo que eu estava gastando tanto dinheiro assim com coisa boba, que o dinheiro voava, e eu falei... E eu estava aderindo novos usos, né? Eu passei a usar cocaína também, então... E não era só eu que usava, tinha outros amigos também, né? E eu acabava que bancando. Então, eu passei a fazer a venda da cocaína para mim poder manter o meu vício, né? Só que há um tempo atrás eu tinha me envolvido com um pessoal, assim, de amizade, que eles estavam sendo procurados pela polícia e o meu celular havia sido grampeado. E então, através dessa investigação, eu não tinha nada a ver com ele, só era amiga mesmo. Mas aí, como eu passei a fazer a venda da substância, a polícia passou a me investigar também. E foram aí 2 meses de investigação. E quando foi uma terça-feira, eu saí assim com 2 amigos, uma menina que morava comigo e o namorado dela, e a gente foi atrás de comprar droga para poder usar. E eu briguei com eles no meio do caminho. E
Aí eu desci do carro e fui andando ali da Zona 4 até a Vila Morangueirinha, que eu estava morando lá. Meia-noite, bem vestida, com celular no bolso, dinheiro no bolso. Atravessei tudo a Brasil, a Colombo, a Pedro Táxi, e nada me aconteceu. Só que durante esse percurso, eu implorava para Deus tirar minha vida. Eu não estava mais aguentando viver sem a minha família, viver sem o afeto e o carinho dos meus irmãos, porque eu não podia ir na frente da minha casa, da casa do meu pai, para ver meus irmãos. Eu tinha que ver eles escondidos na saída do colégio, e o meu pai também tinha que me ver escondido. Então a gente se via assim uma vez por semana na hora do almoço, porque ele viaja bastante, ou então de manhã ele ia me entregar uma pasta nova, então ele passava lá, me deixava a pasta, mas já ia porque ele tinha que sair para trabalhar. Então eu estava muito sozinha, assim, eu tinha dinheiro, eu tinha muita diversão, só que eu não tinha o carinho, o afeto e o amor da minha família que eu achava que eu não tinha antes, né? O pouco que tinha já era o suficiente para me manter. Então eu não queria, não encontrava mais um sentido para minha vida. E eu fui chorando da Zona 4 até lá na Vila Morangueira, pedindo para Deus tirar minha vida. Aí eu cheguei em casa, deitei e dormi. E quando foi 5 horas da manhã, numa terça-feira em fevereiro, se eu não me engano foi na primeira semana de fevereiro, a polícia entrou dentro de casa, com um mandato de busca e apreensão para poder me levar. Aí no meio do caminho, os policiais foram fazendo algumas perguntas e eles me disseram que eles não me prenderam porque eu era um perigo, um risco para a sociedade. Eles me disseram que eles me pegaram porque eles estavam adiando. Eles esperaram 20 dias depois que o meu mandato estourou para poder me buscar. Mas porque eles queriam muito que eu parasse com aquilo. Só que eles viram que não adiantava e que estava aumentando. E daí, então, eles disseram que me prenderam por piedade. E não porque eu era um risco para a sociedade. Porque eles viram que eu estava acabando com a minha vida, com a minha família, que eu era uma menina de família, que a minha família era bem estruturada. E por isso eles me levaram. Como na primeira vez também, eles podiam ter me deixado, só que eles me levou, porque eles viram que eu estudava, que eu trabalhava, que eu tinha família, pelos documentos, carteirinha de colégio e tudo mais, por isso que eles levaram. E aí no primeiro mês, lá dentro na época tinha droga, né? Atualmente não tem mais, mas eu continuei usando, se tivesse dinheiro você conseguia usar. Só que aí nós temos a presença adventista lá dentro, né? Graças a Deus, pelo Ministério da Prisão, com a diretora que é a mãe Ruth. E quem ia me visitar especialmente era a Sandra, o Sidner e principalmente a irmã Miriam. E como todo mundo participava ali onde eu estava, eu ia participar para não ficar chato, porque eu não ia ficar sem participar sozinha ali, né? Mas eu tinha muito medo de olhar para elas, assim. Eu sempre fiquei no meu cantinho e com o passar do tempo as mensagens elas foram me tocando, eu chorava muito. E aí eu decidi a começar a estudar a Bíblia, né? Eu fui sabendo que tinha estudos, eu fui recebendo mensagens de Jesus, sobre o amor de Jesus por mim. E então eu pedi um estudo bíblico para a irmã Miriam e estudei. Só que eu fiz assim, o meu estudo bíblico eu fiz em 2 semanas, porque lá dentro você não tem nada para fazer. Então eu fazia de manhã, de tarde e à noite, de manhã, de tarde e à noite. E lia muito a Bíblia. Aí passou um tempo, eu terminei os estudos bíblicos, daí ela foi levando livros para mim ler, do Bullion, da Senhora White e tudo mais. E eu fui lendo. E a partir do momento que eu decidia que quando eu saísse dali, eu ia abandonar totalmente a vida que eu vivi, queria voltar para a casa dos meus pais, tudo virou do meu lado assim. Tinha uma divisão. Aqui as meninas oravam, aqui as meninas ainda usavam droga, fazia baladinha e não queria nem saber de Deus. E aí eu saí desse X e fui para o X de cá. As meninas que estavam nesse, elas se sentiram traídas, porque eu não queria mais participar, não queria mais comprar droga para usar junto. Então elas começaram, eu tenho certeza assim, que o inimigo começou a trabalhar através delas, que estavam dispostas, né, para poder me fazer desistir. E lá dentro eu briguei, uma menina assim, quase o dobro do meu tamanho, tanto assim e assim. E eu fiquei em cima da cama para ela não poder me pegar. E ela pegou o rodo e começou a me bater, mas graças a Deus não acertou em mim nada, não fez nada. E aí eu comecei a chamar os agentes e a gente ficou uma semana trancado. E quando liberou, ela falava que ia me pegar de madrugada. Então eu já não conseguia dormir. E finalmente ocorreu a minha audiência. E aí
Foi numa segunda-feira, eu fui lá, falei tudo pro juiz, né, com muita oração. Eu fui cantando dentro da viatura e voltei cantando, muito confiante que Deus ia me libertar dali, né. E no dia da audiência, eu li uma passagem, agora eu não vou lembrar a passagem que eu li, mas falava alguma coisa em relação daqueles que confiam em Jesus, eles serão libertados. Se eu não me engano, está em Coríntios, agora eu não me lembro muito bem a passagem. E aquilo, eu comecei a chorar de manhã, assim. E eu saí, fui tranquilo, falei com o juiz e voltei. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, na sexta foi concedido o meu alvará de soltura. Assim, estava no limite. Aquela semana eu liguei para minha tia, falei que eu não estava mais aguentando, que eu queria morrer, porque estava muito forte a perseguição emocional em cima de mim, né? E eu saí na sexta-feira à noite, liguei para a irmã Miri e falei, irmã, eu saí, né? Toda feliz, estou aqui na casa do meu pai, e eu não desisti, eu quero me batizar. Porque a gente já estava programando para o meu batismo ser lá dentro, né? Porque um batismo dentro da prisão, ele é um testemunho muito forte. E aí, só que não deu tempo, foi aqui fora mesmo, graças a Deus. E a hora que eu cheguei em casa, eu liguei para o meu pai, ele estava fazendo fisioterapia, que ele tinha sofrido um acidente. Minha madrasta estava com ele. E na hora que ele contou, ele parou a fisioterapia no meio e falou, nossa, minha filha está em casa. E aí, na hora que ele olhou para minha madrasta, ela já tinha fechado a cara e falou, não, se ela ficar em casa, eu não vou entrar. E daí ele falou, desculpa, mas dessa vez eu vou querer que a minha filha fique dentro de casa. Não quer dizer que eu não te amo, mas eu não quero perder ela mais uma vez para o mundo. E aí ele voltou para casa, eu fiquei lá dentro de casa e foi assim durante uns 15 dias. Eles começaram a mexer os papéis do divórcio, e na hora que ela viu que ele estava levando a sério, daí ela foi lá e começou a pedir perdão para ele, foi tentando, aí ele deu uma segurada, mas depois ele cedeu e ela voltou para casa. Aí durante esse tempo que ela ia lá tentar falar com ele, ele não descia para falar com ela, eu pedi desculpa, eu recebi ela sempre muito bem, porque eu não tinha mais nenhum remorso dela, né? E também eu tinha arrependimento pelas vezes em que nós brigamos, estando eu ou não com a razão. E conversei muito bem com ela. E aí ela voltou para casa, eu passei a metade do ano de 2013, né, de junho de 2013 até dezembro em casa, sem trabalhar. E aí foi aonde, um fim de semana depois, eu saí na sexta-feira, vim na igreja no sábado, no domingo, fui no pequeno grupo na segunda, vim na quarta e no próximo sábado eu fui batizado aqui na igreja. E esse meio tempo que eu fiquei em casa foi muito bom, porque eu fortaleci muito a minha comunhão com Deus. Eu falo que se fosse para mim ficar em casa de novo, que nem agora eu estou de férias, eu aproveitei de novo muito bem, assim, para dedicar bastante hora dos meus dias na comunhão com Deus, mas esse tempo que eu fiquei em casa, eu ficava praticamente dentro do quarto estudando a Bíblia, lendo Espírito de Profecia, e para mim foi muito bom, porque eu conheci muita igreja. Como eu tinha feito o estudo bíblico sozinha, né, eu precisava de alguma coisa de estudar para poder compreender ainda mais. E aí, no fim do ano, a irmã Miriam mesmo, ela me concedeu um emprego, era para ser temporário, né, porque a Aline foi para a missão, e daí eu fiquei lá para substituir ela. Só que aí, quando ela voltou, eu acabei ficando e trabalhei lá por um ano. O meu pai me deu uma moto de novo, dessa vez só que eu estou pagando a moto, ele comprou para mim poder ir pagando para ele. E eu trabalhei lá durante um ano. E nesse um ano Deus operou muitos milagres assim na minha vida. Eu acredito que Deus está fazendo milagre ainda por completo, né? Eu queria muito estudar, porque antes eu era obrigada. Eu sempre gostei muito de estudar. Da minha casa, de todos os meus irmãos, eu sou a mais estudiosa. E aí, só que eu não sabia o quê. Então, eu prestei vestibular em Londrina, prestei vestibular em Maringá, na UEL, na UEM, só que eu não passei. Eu sempre quis muito fazer química. Aí eu falei, vou desistir da química porque tem matemática e eu não me dou bem com matemática. E tentei psicologia e educação física no Sesumar. Só que eu não ia ter dinheiro para pagar o curso inteiro e pagar a moto, né? E eu fui orando muito a Deus, e o Adoniran, que eu estava trabalhando para ele, ele conseguiu uma meia bolsa para mim. Então eu louvo a Deus por isso também. E até hoje eu estou no 2º ano de educação física, já estou estagiando na área, trabalho numa escola de natação, dou aula no município. E consegui já em alguns bimestres o título de melhor aluna da classe. E que lá na Sesumar tem esse sistema. E assim, tudo o que eu tinha antes, eu perdi, só que Deus me deu em dobro.
Ele operou um milagre completo em minha vida. Eu sou muito mais feliz do que antes. Antes eu procurava o que? O mundo, as baladas, as alegrias temporárias, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho a verdadeira felicidade. E eu tenho visto que Deus já me usou. Eu conheci o Antônio, que testemunhou aqui ontem na faculdade. Aí ele veio para a igreja, faz 1 ano que ele está batizado, agora nós estamos noivos. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E que os irmãos nunca desistam de estar levando a mensagem, seja onde for, dentro da prisão, na rua, porque faz toda a diferença na vida de qualquer um. Amém. Muito obrigado, Thalit. Deus possa continuar te abençoando, assim como abençoar a vida de cada um de vocês. Queria chamar o Cassiano aqui, fazer uma oração para nós. Durante o culto, você que tiver um agradecimento ou pedido para ser feito, você pode vir até o quadro, escrever tranquilamente, ou no final também, pode se sentir à vontade, pode usar aqui o quadro como você quiser. Cassiano, faz uma oração para nós. Vamos nos colocar de joelhos então, falar com o nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado. É um privilégio a gente poder estar aqui na sua casa, aprendendo um pouco mais do amor de Cristo e ouvindo um testemunho bonito de uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E nós acreditamos nesse Jesus, nesse Deus que veio aqui na terra, morreu para nos salvar. É um Deus que está trabalhando pela salvação de cada um de nós e de tantos outros. Que nessas horas, nesses momentos que a gente está aqui, nós possamos sentir a paz que vem do céu, possamos abrir nosso coração à Tua palavra, que a nossa fé possa ser fortalecida nesse Jesus e nossa esperança também fortalecida para permanecermos firmes até quando o Senhor retornar para nos buscar, Senhor. Essa é a nossa maior esperança, é o que nos motiva nesse mundo cheio de dificuldades, tragédias, onde o inimigo tenta destruir vidas através de acidentes, as drogas, tenta destruir famílias. Mas nós temos também o poder que vem do céu, que foi prometido pelo seu Filho, o Espírito Santo, que vem aqui para nos consolar, nos fortalecer, para continuarmos na nossa caminhada. Nós temos muitos pedidos que envolvem saúde, quem sabe vida profissional, os estudos, também, quem sabe nos relacionamentos entre pais, filhos, casais, que o Senhor possa estar atuando em nossas vidas, bondoso Deus, que nós possamos permitir a ação do Espírito Santo também. Mas diante de tudo, nós agradecemos e louvamos porque o Senhor é grandioso por nós. O Senhor tem nos amparado, nós estamos aqui vestidos, alimentados, temos uma família, acima de tudo temos o privilégio de ter a fé em Jesus Cristo. Abençoe o pastor na mensagem, que a mensagem cale fundo no coração de cada um e nos acompanhe no restante da semana, bondoso Deus. Nós oramos em nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Cassiano. Pastor Erickson, a palavra é sua. Boa noite. Que bom que vocês voltaram, fizeram um esforço, saíram muitos de vocês direto do trabalho. Temos alguns momentos gostosos e podemos ver um testemunho lindo como esse, não é? Nunca ninguém foi transformado por um livro de Charles Darwin, lendo a teoria da evolução. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi transformado lendo Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Mas a Bíblia é o livro que transforma as pessoas, amém? Bem, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre felizes os que engolem sapos, os batráquios, não é? Eu não sei se você já passou pela experiência de se calar ou obrigarem você a se calar e você ser injustiçado e não ter que dizer nada. Os sapos não são criaturas lá muito fáceis e muito apetitosas de se engolir, não são muito agradáveis nem muito simpáticos.
Mas o fato é que eu tinha um professor que dizia que no cristianismo você de vez em quando tem que engolir sapos e de perna aberta ainda. Então você imagine a cena de um sapo descendo na sua garganta com as pernas abertas, né? É mais difícil ainda de descer. E de fato nós temos que aguentar algumas coisas, mas eu conheço a história de um filósofo grego chamado Filoxeno, e ele era famoso por não engolir sapos, e ele não ficava quieto para ninguém, e era sempre muito sincero, era o super sincero daquela época. Diz a história que ele vivia na corte do rei Dionísio, que era um grande rei, um grande administrador, mas Dionísio, meio que semelhante a Nero, teve um surto de achar que era artista e se deu a cantar, né? E a música é um dom maravilhoso, mas que verdadeiramente nem todos nós a temos. E Dionísio então começou a fazer os seus concertos, e diz a história que ele reuniu ali os seus cortesãos e fez uma apresentação, e foi triste, foi realmente lamentável, porque ele era um bom rei, mas era extremamente desafinado. Você sabe que desde aquela época o mundo já estava cheio de bajuladores, e os bajuladores eles tentam se perpetuar na vida e na carreira através da bajulação. E quando Dionísio terminou, os bajuladores aplaudiram com veemência, porém no meio deles estava Filoxeno, que não aplaudiu, e o rei ficou indignado. Então ele olhou para Filoxeno na frente de todo mundo e disse: Filoxeno, você parece que não gostou da minha apresentação musical. E Filoxeno disse: na verdade não gostei, o senhor é um bom rei, mas olha, a música não é o seu dom é a liderança, a administração. E o rei ficou se sentindo doído em seu ego e disse: mas o que é isso? Guardas, levem esse insolente e joguem ele no calabouço uma semana, para ele aprender a se comportar diante do rei. Então pegaram Filoxeno e jogaram no calabouço, e lá ele ficou uma semana na solitária. E depois de uma semana o rei fez mais uma grande apresentação e chamou todo mundo, em especial o Filoxeno, para ver se ele tinha aprendido a lição. E ele se esforçou, naquela semana ele treinou muito, né? Ele ensaiou bastante, mas quando chegou a apresentação, você já sabe, a música é um dom, e não era o dom de Dionísio. Ele apresentou e não foi tudo aquilo. E então Filoxeno ficou quieto ali, de braços cruzados no fundo, né? E não disse nada. É claro que os bajuladores estavam lá, e eles ovacionaram e cantaram: ei, mais um e tal, e pediram ao rei que cantasse novamente. Mas o rei olhou para Filoxeno e disse: e você, Filoxeno, o que você achou da minha apresentação? E então Filoxeno, que era o super sincero, ele olhou para o rei e disse: olha, eu tentei avisar o senhor na primeira vez, mas eu já vi que o senhor não entendeu, então eu vou falar agora um pouco mais claro, para ver que o senhor entende bem. Na verdade, o senhor, além de ser desafinado, tem a voz de um ganso fanho. E aí você já sabe, o rei olhou para os guardas e disse: guardas, joguem esse insolente 2 semanas no calabouço. E então lá foi ele, ficou 2 semanas de castigo. E ao final daquela quinzena, o rei iria dar mais um concerto, não é? Mas dessa vez ele teve uma ideia. Então o que ele fez foi, do lado do pátio ali onde ele se apresentava, ele mandou construir uma forca, né? E aí, depois daquelas 2 semanas, chamou todo mundo, e ele colocou Filoxeno na primeira fila, e fez uma apresentação que foi ridícula, não é? E ele cantou, se esforçou muito, mas foi um desastre. E no final, ele então olhou para Filoxeno, e o povo ficou naquele silêncio, né? E ele olhou para a forca, e ele olhou para Filoxeno, olhou para a forca, e Filoxeno olhou para ele, olhou para a forca, e ele disse: e agora, Filoxeno, o que é que você me diz da minha apresentação? E diz a história que Filoxeno olha para a forca, e então, em vez de olhar para o rei, Filoxeno olha para os guardas, e o próprio filósofo diz assim: guardas, me levem para a forca de uma vez, antes que eu tenha que ouvir mais uma música. E ele sempre foi muito sincero, o rei deu risada, e assim terminou a carreira musical do rei. E diz a história que Filoxeno continuou vivo. Bem, aí estão os sapos, e os sapos não são fáceis de serem engolidos, não é? Às vezes a gente tem que ficar quieto para algumas coisas, e às vezes a gente não pode reagir como gostaria de reagir, e algumas vezes é melhor que a gente fique quieto, e algumas vezes é melhor que a gente suporte algumas coisas. Eu disse algumas vezes, nem todas, não é? Então,
há um texto na Bíblia que nós estamos seguindo aqui na nossa sequência, em Mateus capítulo 5, e eu quero ler com vocês. Hoje eu trouxe aqui para projetar o texto. Mateus capítulo 5, verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes aqueles que são pacientes, mansos, calmos, porque eles, e aí vem a promessa, eles herdarão a terra. E a história dessa noite que eu vou contar para vocês está no livro de Números, e é um verso do livro de Números. Na verdade eu vou contar uma história que transcende aqui Números, mas eu vou ler um verso que está em Números capítulo 12. Números capítulo 12, verso 3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa é a história do homem mais manso que nós conhecemos na história do povo de Deus, mas nem sempre foi assim. E para que você entenda como é que ele se tornou o varão, o homem mais manso sobre a terra, eu tenho que voltar na história ainda muito antes de Moisés. Eu tenho que voltar pelo menos uns 400 anos com vocês, lá na época dos ancestrais de Moisés, quando Jacó e os seus filhos estão se mudando para a terra de Canaã. Jacó está voltando das terras onde ele esteve exilado por muito tempo, e ele volta rico, ele volta com suas 4 mulheres, e ele volta com seus filhos. E é interessante que quando ele se instala naquela terra, ele tem ali os rapazes, mas também tem uma filha, que às vezes a gente pouco lembra dela, mas era uma menina chamada Diná. E então diz a história que aquela filha de Jacó, Diná, se apaixonou, se enamorou por um dos rapazes pagãos que havia ali na terra de Siquém. Era um príncipe dos siquenitas, e eles se apaixonaram. Mas você sabe como é que funciona a coisa: o namoro dos cananeus é de um jeito, e o namoro dos filhos de Deus é de outro. E ele se apaixonou por ela, e você já sabe como é que vai terminar o namoro dos cananeus. E então ela foi violada, e os irmãos dela ficaram com muita raiva. Interessante, Diná tinha 2 irmãos, ela tinha 2 irmãos, tanto de pai e mãe, nem todos eram filhos da mesma mãe, mas Levi e Simeão eram os irmãos dela, tanto por pai e mãe. E os irmãos ficaram profundamente ofendidos, porque o príncipe de Siquém havia violado a irmã deles. E eles, enciumados, encolerizados, eles fizeram um plano. Eles disseram: vamos nos vingar dos homens dessa cidade. Onde é que se viu eles tratarem a nossa irmã desse jeito, achando que é qualquer uma? E eles fizeram um plano. Eles foram até a cidade dos siquenitas e disseram o seguinte: veja, vamos fazer um acordo, vamos unir as nossas famílias e as nossas tribos, e nós entregamos a nossa irmã então para casar com os príncipes, os filhos de vocês, e vocês também entregam suas filhas, e nós vamos ser um povo só. Só que tem um problema: nós temos uma tradição, é um negócio chamado circuncisão, e todos os homens na nossa turma aqui, na nossa tribo, para casar com as nossas irmãs, tem que ser circuncidado. Aí o que é esse negócio de circuncisão? Bom, tem um pedacinho de pele ali que tem que cortar, tem que dar uma cortadinha ali. Aí eles disseram: mas é só isso? Então tá bom, devia ser a moça bonita, né? E se sujeitaram. E então eles disseram: nós vamos combinar, então vamos um dia lá na cidade, todos os meninos, os homens, todo mundo vai se circuncidar. Beleza, e então, como era o príncipe decretou, e todo mundo foi para a circuncisão. E você sabe, né, depois que naquela época não tinha ainda cirurgia com anestesia, o negócio era na ponta da faca. Então o camarada ficava meio doído alguns dias, não é? E durante aqueles dias que os siquenitas estavam doídos, os vingativos Simeão e Levi se aproveitaram da fraqueza daqueles homens, pegaram as suas espadas e entraram na cidade enquanto eles estavam quase que indefesos, e passaram a fio de espadas e mataram todo mundo. E foi uma carnificina. E quando Jacó, o pai, ficou sabendo do que eles tinham feito, ele disse: que é isso? O que vocês fizeram? Vocês foram lá se vingar, nem falaram comigo, e agora vocês fizeram toda essa mortandade, e isso vai trazer vingança após vingança, e vocês vão tornar nossa família odiada por todo mundo. A vingança nunca é um bom caminho, não é? E então os filhos de Jacó ficaram temerosos com isso, e ali houve um reavivamento espiritual movido pelo próprio Jacó.
Mas o que nos interessa é o seguinte: os anos se passam, tem toda a história de José. Aliás, amanhã não perca, amanhã vamos falar sobre como Deus faz felizes os injustiçados. E depois de toda aquela história de José e tudo mais, aí os filhos de Jacó descem para o Egito, e então finalmente Jacó está no finalzinho da vida lá no Egito, a família fez as pazes e tudo mais, e no finalzinho do livro de Gênesis tem então as bênçãos proféticas de Jacó, e Jacó faz uma profecia, para cada um dos filhos dele, ele diz como é que vai ser o futuro da sua posteridade. Aqui tem um detalhe importante: existe uma lei chamada hereditariedade, e essa é a tendência que os filhos têm de herdar não só a aparência, mas muito dos seus pais. E na verdade não sabemos exatamente como, mas até mesmo os comportamentos, tanto aprendidos, imitados, eles são herdados, algumas propensões e personalidades. E quando Jacó fez sua bênção, ou fez suas profecias, ele disse sobre Levi e Simeão, ele fez uma profecia terrível sobre aqueles dois rapazes vingativos. Ele disse assim: Levi e Simeão são homens de espada, homens terríveis. E Jacó disse assim: vocês vão ser diluídos, vocês vão desaparecer. A profecia dele dizia assim: vocês vão sumir no meio das tribos dos irmãos de vocês. E a profecia era que as tribos de Levi e as tribos de Simeão seriam exterminadas por conta da sua natureza, da sua índole vingativa. Eles se diluiriam no meio do resto do povo de Israel. Agora sim, passa-se 400 anos, e as duas tribos amaldiçoadas estão ali no meio do Egito, junto com as outras 10 tribos, e aqueles pequenos clãs familiares se tornam uma nação, se tornam um povo. E no meio daquele povo que agora é escravo, 400 anos depois, justamente na linhagem da família amaldiçoada, entre os amaldiçoados levitas, nasce uma criança. E a mãe não se conforma que o faraó está mandando matar todos os filhos. Então a mãe prepara um cesto e coloca essa criança dentro do cesto, e coloca o cesto no rio. E você conhece a história. Essa criança vai parar nas mãos da rainha, da princesa do Egito, e vai ser educado então como um príncipe do Egito, um israelita infiltrado dentro do palácio, dentro da corte. De quem é, de que linhagem, de que tribo é esse menino? Ele é da tribo dos amaldiçoados, ele é da tribo de Levi, os homens furiosos, os homens movidos pela vingança, pela índole sanguinária, que perde a paciência por pouco. E se você quiser ter a prova de que ele herdou essas tendências, é só você olhar o que a Bíblia conta sobre ele no livro de Êxodo, e diz assim que quando ele ficou adulto, ele foi visitar os seus irmãos, e então olhou ali alguns dos seus irmãos israelitas, um irmão israelita sendo maltratado por um egípcio, e ele foi apartar aquela briga, mas então ferveu nele o sangue de Levi, aquele sangue do homem vingativo, e ele foi lá e matou o egípcio. E você conhece a história. Ele então vai para o deserto, onde ele fica 40 anos, e Deus coloca esse homem vingativo, encolerizado, para cuidar de ovelhas, que é o bicho mais pacato que tem. E ele fica 40 anos cuidando de ovelhas. Então Deus diz assim: agora volte lá e tire o povo. E ele então vai, e você lembra de toda a história das pragas, como Deus derrama os juízos sobre o Egito, e como os israelitas saem de lá vitoriosos sobre Faraó, sem levantar uma espada, apenas com a libertação de Deus. E quando termina então esse período, quando eles são libertos, Deus os leva para o deserto, onde eles ficam agora durante 1 ano acampados ali no Monte Sinai. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque se lembre de que tribo é Moisés? Moisés é da linhagem dos levitas, a tribo dos amaldiçoados. Interessante. E não tem, meu amigo, quando Deus faz uma profecia, elas se cumprem. O pessoal era encrenqueiro na turma dos levitas, mas o que ocorre é que Moisés sobe a montanha para então
se encontrar com Deus e receber os 10 mandamentos. E ele fica lá por alguns dias, ele fica lá durante um período de um mês. E é muito interessante porque nesse período o povo percebe que Moisés não volta nunca. E então eles chamam um outro levita, o irmão de Moisés, eles chamam Arão e dizem assim: olha, o negócio é o seguinte, o cara não volta mais, então vamos instituir aqui um tipo de festa, porque o povo aqui está querendo alguma coisa, alguma celebração. E eles dão a ideia, olha, vamos fazer um bezerro de ouro, e eles trazem o dinheiro. Interessante, ali começou a religião do pós-modernismo. Tem gente que diz que as religiões de hoje do pós-modernismo são uma característica que se formou no mundo moderno, no mundo, aliás, pós-moderno. Não tem, na verdade, muito de pós-modernismo. Essa é uma religião muito antiga. É a religião do bezerro de ouro. Começou há séculos atrás. Está bem velha, cheirando mofo. E a religião do bezerro de ouro que eles construíram foi muito interessante, porque é uma religião gostosa. Veja, é uma religião que, primeiro, você manda no pastor. E eles chegaram para Arão e disseram assim: o dinheiro é nosso, e nós vamos botar aqui e você vai fazer um bezerro de ouro. E se você não fizer, nós não vamos participar do culto. E se você não fizer isso aí, a gente não vem. O dinheiro é nosso. E eles colocaram brincos, argolas, eles colocaram o dinheiro. Disseram: ó, você tem que fazer o que a gente manda, porque é a gente que paga. E ali começou a religião do bezerro de ouro. E aliás, eu vou dizer para você o seguinte: a religião do bezerro de ouro é muito gostosa de se seguir. Sabe por quê? Porque bezerro de ouro tem ouvidos, mas é surdo. Então você pode blasfemar, porque se Deus não escuta. E bezerro de ouro tem ouvidos e é surdo, você pode tomar o nome de Deus em vão, porque ele não escuta. E bezerro de ouro é cego, tem olhos, mas não vêem. Você pode fazer qualquer coisa, porque esse Deus não vê os seus pecados, ele não vê o que você faz de errado. E o mais legal da religião do bezerro de ouro é que bezerro de ouro tem boca, mas não fala. Então ele nunca te manda fazer nada, não tem regras, não tem mandamentos, não tem obrigações, não tem ide pregar o evangelho, não tem nada disso. Bezerro de ouro é um negócio muito legal que você coloca aqui em cima e a gente canta e dança ao redor e pula e faz o que quiser, porque a religião é nossa. E foi um sucesso tremendo a religião do bezerro de ouro. E ela continua até hoje com um nome chamado pós-modernismo. A religião que a gente faz coisas do jeito que a gente quer, para se satisfazer. É do nosso jeito. Interessante. Aí acontece um negócio interessante aqui na história. Você se lembra? Moisés vai descendo o monte e então Deus diz assim: Moisés, vai lá porque a coisa está complicada lá embaixo. E Moisés, eu estou ouvindo um barulho, um alarido. Vai lá para você ver o que é. E quando ele chega e ele vê aquele povo ao redor do bezerro de ouro, Moisés, aquele homem com o sangue dos levitas, um sangue furioso, ele surta. Então ele pega as tábuas dos 10 mandamentos e ele joga ali e quebra. Um ato de protesto, de fúria, de raiva. E aí acontece algo que os ateus nos criticam, nós que acreditamos na Bíblia. Eles dizem assim: ali começou a primeira carnificina em nome de Deus. Mas veja, você tem que entender que é um contexto diferente do nosso. Eles eram uma nação governada por Deus, que estava vendo visivelmente a nuvem. Eles ouviram a voz de Deus trovejando e disseram assim: não, Moisés, Deus está lá em cima, vai você, fala com ele, nós vamos ficar aqui, nós estamos com medo. Então era uma religião extremamente visível, de revelação direta, na qual Deus era o governante da nação e da igreja. Era uma nação teocrática. Hoje nós não somos governados por Deus, portanto não podemos aplicar esse tipo de medida que eu vou descrever agora. Nós não somos um governo diretamente governado por Deus. Nós somos governados pela Dilma, goste você ou não. Então você não pode dizer que tem direito sobre a vida de uma pessoa, porque nós não estamos sob as ordens de Deus. Mas naquela época, diz a Bíblia, Deus falava boca a boca com Moisés. Ele descia na nuvem ali e eles conversavam. E Deus disse assim: Moisés, o negócio é o seguinte, já basta com essa turma. Eles viram as pragas do Egito, eles acabaram de passar pelo mar que se abriu, e ainda assim eles fazem um bezerro de ouro e viram as costas para mim. Então eu vou fazer o seguinte, já deu para eles, Moisés, dá um passo para o lado, que eu vou mirar, e o que tiver na frente eu vou fulminar. E depois de você e da tua família eu começo uma nação nova, igual eu fiz com Abraão. E a gente começa tudo de novo, Moisés. É uma chance muito interessante, é uma proposta muito interessante, porque ele ia se incomodar menos, ia continuar vivo, e a família dele
ia ser a descendência de Deus, né? A descendência do povo de Deus. Bom, Moisés então olha para aquela situação, e Moisés personificando a Cristo, e fazendo completamente diferente de sua natureza, Moisés rompe com toda a sua hereditariedade, e ele diz assim: Senhor, eles são o teu povo, eles são o teu povo, não o meu. O que as nações aí vão dizer quando ouvirem falar que o Senhor destruiu o próprio povo? E Moisés começa a conversar, e ele convence a Deus de poupar. E naquele instante exato, a natureza de Moisés, um homem com o sangue de Levi, foi mudada, foi transformada. Eu gosto muito de uma promessa que Ellen White tem, eu acho que é o livro Mente, Caráter e Personalidade, vou ficar faltando agora a referência, mas ela diz assim: em Deus há poder para mudar todas as tendências, quer herdadas, quer adquiridas. Isso contraria até a própria ciência, que a ciência diz: você nasceu com uma herança genética, isso aí pronto, acabou, não muda. Mas a profetisa de Deus, revelando a palavra de Deus, ela desafia, ela diz assim: em Deus há poder para mudar todas as tendências, quer herdadas, quer adquiridas. E então ali Moisés adquire o talento de engolir alguns sapos, e a vida inteira provocam ele. Você quer saber aquele verso que diz que Moisés era o homem mais manso sobre a terra? Quer saber o contexto? Vou te contar em 1 minuto o contexto. O contexto é o seguinte: depois que todo mundo já tinha falado mal dele, depois que todo mundo já tinha se rebelado, questionado, reclamado, e olha, meu amigo, um negócio para tirar qualquer pessoa do sério é gente reclamona, gente que reclama sem parar, reclama de tudo. E naquele contexto, a própria família, a própria irmã dele reclamou de Moisés, e na verdade havia uma intriga, havia ali uma fofoquinha de família, e diz a Bíblia que Miriam falou da esposa de Moisés, Zípora, e disse assim: ela é mulher cuxita. E se você não entendeu, eu vou te explicar o que ela está falando mal, o que ela está reclamando, o que ela está murmurando. Na verdade, quando você lê o texto, você descobre que a mulher de Moisés é midianita. Mas por que ela é chamada de cuxita? Porque Cuxi é o povo que vive na região da Etiópia. Cuxi são as nações africanas e negras, e ali é um ato declarado de racismo da irmã de Moisés. O que a irmã de Moisés está dizendo, ela está dizendo mais ou menos o seguinte: que Moisés quer mandar mais que os outros? Ele casou com essa negrinha aí, que ela pensa que manda mais aqui do que a gente? E foi um ato de racismo. E você quer saber como é que Deus tratou o racismo? Na hora ela ficou leprosa, para aprender a não falar besteira. Na hora. E ela foi colocada para fora do arraial. Mas aqui vem uma coisa bonita da disciplina. Ela foi deixada lá, mas o povo não partiu antes que ela fosse perdoada e trazida de volta. E houve cura e houve perdão. Amém? Porque em Deus há poder para mudar todas as tendências, inclusive o racismo e os preconceitos. Mas eu tenho que terminar a história do bezerro de ouro, e eu tenho que dizer o seguinte: que Deus disse: muito bem, Moisés, eu vou poupar o povo, mas também tem que resolver com disciplina, porque se não houver disciplina e firmeza agora, qual é o exemplo que os jovens vão ter? Os jovens vão crescer frouxos, os jovens vão crescer achando que adorar o bezerro é uma coisa boa. Tem que ter disciplina. Moisés, você vai lá e termina com esses que esqueceram o mar se abrindo, termina com aqueles que ignoraram as pragas e fizeram o bezerro de ouro. E então, meu amigo, só um levita, aquele homem que pegava espadas, só um levita tem personalidade para fazer isso. E Moisés se coloca à frente do povo e ele diz assim: quem é do Senhor, passe para o lado de cá. E foi o apelo mais decisivo que alguém já fez, porque, meu amigo, quem não passou para o lado de cá, Deus disse assim: agora peguem a espada e passem eles na espada. Eu repito, esse é um juízo naquele contexto de que Deus era o rei e juiz, e Deus estava julgando diretamente. Eles haviam pecado contra o Espírito Santo. E naquele dia aconteceu uma coisa muito interessante. Toda a tribo de Levi inteiriça
se colocou do lado de Moisés. E eles defenderam Moisés, apesar da fraqueza de Arão, mas a tribo dos levitas defendeu Moisés. E você quer saber o que Deus fez? Deus não é um Deus de castigo, de raiva, como alguns mentem sobre o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Jesus, um Deus que transforma a maldição em bênçãos, e o mesmo Deus que previu que a sorte da tribo de Levi e Simeão seria triste e infeliz, de gente amaldiçoada. Esse mesmo Deus disse: pois eu não mudo minha palavra, mas eu sou o Deus que transforma maldições em bênçãos. E se a profecia é que eles vão se diluir, que eles vão se desfazer no meio das tribos, então eu vou dar um jeito nisso, mas eu não vou deixar eles perecer. Eu realmente vou cumprir minha palavra. Os levitas vão se sumir, se diluir no meio das outras tribos. Eles não vão ter herança quando entrar na terra, mas de hoje em diante eu sou a herança deles. E os levitas serão os meus sacerdotes, porque não se juntaram à adoração do bezerro de ouro. E eu farei deles os meus sacerdotes. E eles não vão ter herança, mas eles vão receber dos dízimos. E eles vão andar pelas cidades, eles vão andar pelas vilas, pelos lugares, ensinando a palavra de Deus. Quer saber o que aconteceu com a tribo de Simeão? Foi a primeira que sumiu no mapa. Eles não fizeram nada de bom, e realmente se cumpriu a palavra. Eles se diluíram no meio da tribo de Judá, e a herança deles desapareceu, sumiu. E é a primeira tribo que desaparece. Mas os levitas permaneceram, e dos levitas vieram grandes homens, como Samuel, como João Batista, grandes homens diante de Deus. Esse é o Deus maravilhoso que transforma maldições em bênçãos, mas também é um Deus de juízo e que cumpre sua palavra. E acontece que até o homem mais manso sobre a terra tinha perdido a paciência e a mansidão, e ferido a rocha e cometido um pecado. E então, quando chegou no momento de atravessar a terra, Deus disse assim: Moisés, só os mansos herdarão a terra, e você vai ficar do lado de cá. Sobe a montanha aí, eu vou te dar uma vista, você vai ver tudo que os israelitas vão ter do outro lado, e você fica aí. E então você imagina agora a cena: Moisés, o homem mais manso sobre a terra, começa a subir a montanha, e ele vai morrer sozinho naquela montanha. E você conhece o livro de Judas. Você sabe que o livro de Judas conta a história e diz que Moisés realmente morreu naquele dia, lá naquela montanha. Mas o livro de Judas diz que o arcanjo Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. E ninguém luta pelo corpo, que não faz diferença nenhuma. Se lutou pelo corpo é porque Jesus desceu do céu e disse: muito bem, Moisés não fica aqui, porque ele fez tantas coisas. Moisés é chamado de volta da morte, e ele ressuscita. E você pode dizer assim: pastor, que jeito legal da gente entender esse verso. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque realmente Deus deu um jeito, Ele é um Deus de justiça. Moisés morre ali, ele não herda a terra, mas por outro lado herdou uma terra muito melhor, porque ele é ressuscitado e levado para o céu. E Moisés entra na terra prometida, da qual nós estamos até agora sonhando. Esse poderia ser o final feliz da promessa desse verso dessa noite. Esse poderia ser o final da minha história à procura da felicidade. Mas Deus é um Deus de tamanha vitória. E de vez em quando na história, Deus gosta de humilhar o diabo, porque o diabo é um ser orgulhoso, e a pior coisa que se pode fazer com o diabo é humilhar ele. Então Deus diz assim: ou não basta que Moisés esteja nas mansões celestiais, vamos fazer uma coisa a mais para cumprir a promessa. Porque Jesus disse: os mansos herdarão a terra, e o homem mais manso não pisou na terra que ele tanto sonhou. Então Deus diz assim: vamos cumprir essa promessa. E um dia Jesus, alguns meses, algum tempo depois daquele sermão da montanha, Jesus está com seus discípulos retirado para orar. E Jesus convida os mais próximos e diz: vamos ali em cima orar. E há uma história na Bíblia, nós a chamamos de um monte da transfiguração. E então ali dentro da terra de Canaã, dentro de Israel, chamamos hoje de Palestina, Jesus no alto de uma montanha começa a orar. E a Bíblia diz assim que ele é transfigurado. A sua divindade rompe
a humanidade. E a promessa de Deus se cumpre, porque o Pai, vendo a oração do Filho, manda duas pessoas para animar e confortar o Filho. Um é Elias, aquele que foi levado sem ver a morte. E o outro é o homem mais manso, que merecia pisar naquela terra e nunca tinha pisado. E numa montanha da Palestina, ali está Moisés, com os pés na terra que não lhe deixaram entrar. Alguns séculos depois, cumprindo a promessa, os mansos herdarão a terra. E ele entra na terra, ele pisa naquele chão, e ele conversa com o próprio Messias. Porque as promessas de Deus se cumprem hoje, na sua vida, e se cumprem aqui nessa história também, além de se cumprir no porvir. E se há uma promessa bonita é essa: os mansos herdarão a terra. Quais são as lutas que você vive no seu coração? Personalidade, traços de caráter, histórias. Tudo isso é possível mudar na sua vida, porque em Deus há poder para mudar todas as coisas, quer herdadas, quer adquiridas. Ouça a música agora, e nós vamos embora com esta certeza e essa promessa. E eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje à noite. Posso ser melhor do que tenho sido, então, Senhor, ajuda-me, transforma a minha personalidade, faça-me mais manso. Amém. Vou te contar de um amor, do seu jeito tão perfeito, sem perceber, me transformou. Do meu jeito tão perfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te contar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor
te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Pra onde for, vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Vamos ficar em pé. Pai Todo-Poderoso, Tu és o Deus que transforma nossas vidas amaldiçoadas pelo pecado em vidas abençoadas. Nessa noite nós pedimos o perdão dos nossos pecados, imploramos que o Senhor atue em nossa mente, transformando nossa personalidade, nossas características e nos fazendo a imagem e semelhança de Cristo. Destrói os bezerros de ouro de nossas vidas, Senhor, mas poupa-nos pela misericórdia de Teu Filho Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, vou estar ali te dando um abraço, até amanhã, espero você no mesmo horário. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana. Amanhã às 18h30 vai ter um lanchinho também para vocês. Sejam todos bem-vindos, tragam seus amigos aqui. Só um pequeno recado, amanhã nós vamos ter às 19 horas, quando iniciar o culto, vai ser recolhido o que tiver ali na frente para ser comido. E quando terminar o culto, nós colocamos novamente para que você possa ali se alimentar ao final também. Porque durante o culto não é para entrar com alimento na igreja, para facilitar esse momento e não estragarmos aqui o ambiente e os bancos também. Então, todos uma boa semana, fiquem com Deus e amanhã às 18h30 aguardamos vocês aqui.